O chat GPT tá mentindo para você e você tá gostando. Você acabou de fazer um trabalho e você colocou na IA e perguntou para ela assim: "E esse trabalho tá bom?" Quando você faz isso, você está tendenciando para que a IA ela concorde com você. E se você não tomar cuidado, você vai passar a entregar coisas de forma automatizada e você vai ter problema no seu trabalho, problema com o seu cliente e você não vai evoluir. Uma das grandes vantagens de você utilizar a IA no seu dia a dia é você partir do princípio de que ela não é digamos assim, um pau mandado, você vai ficar mandando nela toda hora. Você tem que usar a IA para poder te ajudar a avaliar criticamente um trabalho que você está executando. Quando você faz isso, você acaba evoluindo. E tem até um assunto que surgiu essa semana, que é a marca d'água que as IAs vão colocar nos conteúdos. Se você está acostumado a produzir e você não lê o que ela está te entregando, você não pede para ela avaliar criticamente aquele trabalho para saber se está bom ou se está ruim, você não pede um ponto de vista diferente, você está entregando um trabalho mediano e para fazer esse trabalho, boa parte das pessoas elas vão fazer. E o trabalho mediano, ele não tem valor. Por que ele não tem valor? Porque à medida que cada conteúdo que você gera na IA, ele tem uma marca d'água, o que vai acontecer? Você vai entregar um trabalho, o seu cliente pode validar se tem aquela marca d'água ou não, e de repente te perguntar, te questionar. E se você não estudou o tema, se você não se aprofundou naquele assunto, você não se aprofundou no negócio do seu cliente, você fez um trabalho acadêmico e você não estudou sobre aquilo, você só está executando. E a camada que está executando, ela está sendo substituída gradativamente. Porque o trabalho, antigamente, quando teve a Revolução Industrial, boa parte dos trabalhos que são repetitivos, eles foram substituídos. Por quê? Porque as máquinas substituíram trabalhos que eram repetitivos. Agora, na era que nós estamos, os trabalhos que são cogni-repetitivos, ou seja, aquele trabalho que você fazia uma planilha, você fazia uma apresentação em PowerPoint, você pegava um e-mail, resumia, você pegava as informações e você era pago para executar esse tipo de trabalho, esse trabalho, que é o cogni repetitivo, que dependia de uma formação, você precisava ter uma faculdade para ser um contador, para ser um administrativo, para ser um assistente comercial, para ser um assistente de atendimento, esse trabalho ele está sendo substituído. E quando a gente olha os dados globais, tem várias pesquisas, eu vou deixar o link aqui de alguns artigos que eu escrevi no meu site, ericklein.com.br, você vai entender que de 25 a 35% das tarefas, elas vão ser automatizadas até 2030. Isso são alguns dados da Goldman Sachs, pesquisas feitas nos Estados Unidos, e boa parte desse trabalho vai ser automatizada com IA. Então as pessoas que faziam aquele trabalho, e aí também tem um outro dado de que o número de vagas que vai abrir não é o mesmo, ele é bem maior do que o número de vagas que vão acabar. Mas as pessoas que estão ficando sem emprego, elas não estão conseguindo trabalhar nessas novas funções que já estão surgindo ou que ainda vão existir. Porque hoje, se você tem um trabalho, que você chega no seu trabalho, você faz a mesma coisa todo dia, você sempre vai lá, lança aquela conta, manda aquele e-mail, faço isso, faço aquilo, esse trabalho ele vai ser substituído. Então, o que você precisa fazer? Espera aí, se a minha função ela vai desaparecer, eu preciso, então, começar a pensar de forma diferente. Então você precisa ser mais criativo, você precisa ter esse olhar crítico, você precisa ter domínio não só de uma IA, mas de várias IAs para você poder se tornar um profissional com repertório. Você precisa ter uma habilidade humana, que é importantíssimo hoje em dia, né? Você se relacionar com as pessoas, você conversar com as pessoas. Tudo isso vai criando um diferencial único em você, que nenhuma máquina vai conseguir substituir. Hoje, por exemplo, eu lidero um time, uma equipe. Todas as pessoas que só se preocupam em entregar somente aquilo que foi pedido, essas funções elas serão substituídas. Mas aquela pessoa que, além de entregar, ela analisou um contexto, analisou o mercado, analisou os concorrentes, ela fez um estudo aprofundado sobre aquilo, o que vai acontecer? Essa pessoa ela passa a ter um papel diferente, porque além dela fazer um trabalho que é extremamente rico
e estratégico, ela também consegue orquestrar várias inteligências artificiais para entregar um resultado. Então, por exemplo, para que o seu cliente ele te contrata? Se o seu cliente ele te contratava só para você fazer post na rede social, esse trabalho de criação de conteúdo, de criar artigo para SEO, de criar artigo para blog, esse trabalho está sendo automatizado. Aqui na nossa operação a gente já automatizou boa parte desse trabalho. Hoje a gente trabalha com um time de humanos e um time de agentes de IA. Então esse trabalho, hoje em dia a gente já está acostumado a trabalhar com homens, com seres humanos, com times, com pessoas e também com máquinas na operação. Mas qual que é o grande diferencial? O diferencial é quando você vai conversar com o cliente e o cliente ele vê que você estudou sobre ele, que você estudou sobre aquela apresentação que você vai fazer para ele, que você teve uma visão diferente, você foi criativo, você recomendou, por exemplo, uma coisa nova no seu dia a dia, você recomendou alguma estratégia nova porque você fez uma análise, você analisou os concorrentes, você trouxe uma ideia. Então eu estou falando aqui de algumas coisas que são mais voltadas para marketing, mas vou falar um pouco da parte de tecnologia, que foi uma área que eu sempre atuei durante muitos anos. Aquela pessoa que recebia aquele ticket, que recebia um e-mail para resolver um chamado, para pesquisar uma base de dados, aquelas coisas, essas coisas todas estão sendo repetitivas, estão sendo substituídas. Então o que você precisa fazer? Você precisa se aprofundar em novas habilidades. Eu estou falando habilidades humanas, de relacionamento, soft, que é o que a gente chama, né? Tem um hard skill, que são os conhecimentos técnicos, e tem um soft skills. Você precisa ter uma capacidade lógica para você resolver diferentes tipos de problemas, você precisa ser criativo, você precisa criar coisas novas, você precisa ter habilidades para você poder se relacionar com as pessoas, com o seu cliente, enfim, ou com a equipe. Então você precisa assumir um novo papel, porque se você olha para a sua função hoje, peraí, todo dia eu faço a mesma coisa. Todo dia eu chego, pego aquela nota, um exemplo, mando aquele e-mail, faço um contrato, faço isso, faço aquilo. Se todo dia você faz o mesmo trabalho, assim que o seu chefe ou a sua empresa receber uma proposta de alguma inteligência artificial que vai melhorar os processos, o que isso vai acontecer? O seu trabalho não vai ter mais o que você fazer. Então você precisa já andar na frente. E eu não estou dizendo aqui que só fazer um curso, uma especialização, vai fazer com que você tenha garantia de emprego. Porque nem eu tenho garantia de emprego. Eu tenho empresa, mas eu não tenho garantia que os meus clientes vão ficar comigo a vida inteira. Então não tenho essa garantia também. Nem você tem essa garantia. Mas as pessoas que elas fazem mais do que foi pedido, elas fazem de forma criativa, elas executam de forma diferente, elas têm um olhar diferente sobre o todo, elas não só se limitam ali a coisas básicas, essas pessoas que pensam estrategicamente, elas têm um diferencial muito grande, porque hoje a vantagem não é fazer um trabalho repetitivo, não é fazer mais um curso. Hoje uma vantagem que você pode ter é você se especializar em IA, se especializar em outras áreas daquilo que você faz, para que você tenha uma vantagem competitiva profissionalmente. E eu até fiz um artigo também no nosso blog, no meu blog, que é ericklein.com.br, depois você pode acessar lá em artigos, que fala do esvaziamento silencioso. Então imagina lá, uma empresa que tem 4 assistentes administrativos, que faziam as mesmas coisas. Quando a IA entra nessa empresa, para poder fazer a área de tecnologia, ou um fornecedor chega nessa empresa para poder fazer uma automatização dessa área administrativa, o que vai acontecer? Esses 4 assistentes administrativos que faziam esse trabalho, o que vai acontecer com eles? Eles não vão ter mais uma função, porque a função deles foi substituída por uma IA. Mas desses 4 assistentes, eu garanto que um deles ou 2 deles podem ficar na equipe porque eles têm um diferencial. Qual que é o diferencial? Além de fazer o trabalho, eles conseguem validar se aquele trabalho ele está sendo feito com qualidade, se ele está sendo feito dentro dos critérios. Eles têm um olhar cirúrgico sobre aquele processo. Então, 2 deles vão ficar dentro da operação, mas pode ser que os outros 2 eles tenham que sair. E o que vai acontecer aqui? Se a empresa tinha 4 vagas e agora ela manteve 2 pessoas e essas 2 vagas foram tiradas, ela não vai abrir uma nova vaga. Então, o que está acontecendo? O termo que a gente chama que é um esvaziamento silencioso. As vagas estão diminuindo dentro das empresas, porque à medida que a IA ela vai assumindo novas funções,
E tem até um podcast que eu gravei também, eu vou deixar o link aqui no comentário, que a gente estava falando que tarefas estratégicas também serão substituídas. Então, o que vai sobrar para o humano? E é isso que você tem que pensar. O que vai sobrar para mim? Então, se você não está estudando inteligência artificial, se você não dedica tempo, e eu tô falando, não estou falando no seu horário profissional, estou falando fora do seu horário, de final de semana, eu estudo final de semana, eu estudo fora do meu horário, faço implementações, crio coisas, você está ficando para trás. Porque toda vaga que eu abro aqui, a primeira pergunta que eu faço para a pessoa é: você tem conhecimento? Qual que é o seu nível de conhecimento no uso de inteligência artificial? E se a pessoa não tem conhecimento, ela nem passa para as próximas etapas. E aí eu te pergunto, para a gente encerrar esse vídeo, e se você chegou até aqui, se inscreve aqui no meu canal, me ajuda, compartilhando o nosso conteúdo com mais pessoas, ativa as notificações, vou deixar todos os links aqui das minhas redes sociais. Se você achou que esse conteúdo foi útil, dá o seu like aqui e compartilha esse conteúdo com mais pessoas. Mas a pergunta provocativa que vai ficar para você agora: se o seu trabalho ele é repetitivo, você faz a mesma coisa todos os dias, se a IA entrar dentro da sua empresa para automatizar esse trabalho, o que é que você vai fazer? Reflita sobre isso. Porque volta esse vídeo, assiste de novo, porque eu dei várias dicas aqui de como você deve estudar ou aprofundar os seus conhecimentos sobre IA. Inclusive, vou deixar aqui um link de uma comunidade do WhatsApp que você pode entrar na nossa comunidade para você poder receber dicas, receber direcionamento sobre novas lives que eu vou fazer, sobre conteúdos que eu vou publicar, para você ter tudo isso na mão. Porque semanalmente eu produzo conteúdo, produzo podcast, produzo vários conteúdos que eu tenho certeza que você, escutando esses conteúdos, vai poder te ajudar muito na sua carreira e no seu dia a dia. Até mais!